Iremos começar um assunto de geometria analítica, né? Um assunto bem básico que a gente já viu durante o ano, né? Meu nome é professor Roberto da Rocha Miranda, sou professor da Escola Antônio Valmir da Silva. Então vamos lá. Inicialmente, né, iremos introduzir o assunto de plano cartesiano. O plano cartesiano ele é composto por duas retas numéricas, né? Vocês estão vendo essa reta numérica, que é chamada de eixo das abscissas, e essa reta numérica, que é chamada de eixo das ordenadas. E são retas numéricas reais que se interceptam formando o ângulo de 90 graus, que é o ângulo aqui formado. Intercepta exatamente na origem. Essa origem é o ponto 00. Então, esses essas retas, né, que se cruzam formam quadrantes, quatro quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Coisas que vocês já sabem, né? Então vamos seguir. Definições, né? O plano cartesiano é utilizado como sistema de referência para localizar pontos em um plano. Então, para identificar qualquer tipo de ponto, a gente vai utilizar esse sistema, né? Esse ponto pode estar no primeiro quadrante, no segundo, terceiro ou quarto. Então vamos lá. Aqui você tem os pares ordenados. Os pares ordenados, um par ordenado é um par de números no formato x, y, né? Um par ordenado nada mais é que um ponto. Então esse ponto, né? Vamos supor, esse ponto aqui é 1 em 1, né? Que está no primeiro quadrante. Veja que ele está no formato sempre positivo, né? Aqui você percebe que o x já fica negativo, ó. Aqui, ó, é o eixo do x, né? Então fica menos 2 em 1, um exemplo, né? Outro exemplo, vamos supor aqui, terceiro quadrante, tudo negativo, né? O menos 2 com menos 2, né? Então aqui é tudo negativo. E aqui o y, a coordenada do y é que é negativo. Então 2 com menos 2, né? Você tem o y negativo. Então esses aqui são os pares ordenados. Beleza. Para localizar os pontos, traçamos uma retas paralelas em relação ao x e ao eixo y, para formar o par ordenado em um cruzamento de retas. Vamos dar aqui um exemplo, né? Vou pegar aqui uma caneta, vou fazer aqui uma reta paralela ao eixo das abscissas, né? Eu fiz uma reta paralela. Vou fazer agora uma reta paralela ao eixo y. E o cruzamento dessas duas retas vai formar exatamente o ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de 1 em 1, né? Então, esse ponto, ele pertence ao primeiro quadrante, né? Beleza? Tranquilo? Bem simples, né? Isso aqui é só uma revisão. Vamos examinar a marcação de alguns pontos, né? A ordem dos valores nos pares ordenados é muito importante. Isso é lógico, né? Se a gente for examinar, esse ponto A é 2 e 3, né? 2 sempre vai ser o x, o y vai ser sempre, aqui no caso, o 3, né? Porque sempre o primeiro termo é o x, o segundo termo é o y. Então, se você olhar examinar esse ponto A, 2, 3, então vamos olhar no eixo x, o 2 vai no 3. Então, o 2 vai no 3. E aí você marca o ponto 2, 3. Menos 2 e 4. Menos 2 e 4, ó. Menos 2 é no x, né? Que o menos 2 é o primeiro. E vai no 4 do y. E aí você tem um ponto B. O C, menos 3 e menos 2. Menos 3 no x, menos 2 no y. Aí você tem um ponto C. O ponto D, 1 e menos 3. 1 no x, né? E menos 3 no y. E aí você marca o ponto D. Aqui tem 2 e 0, professor. E aí, como é que se faz? Você vai fazer o seguinte. Esse 2 está marcado no x. Então, você vai no 2, no x. E você marca o ponto em cima desse eixo das abscissas. Então, o E é marcado em cima do eixo. O F, 0 e menos 1. Menos 1 está marcado no y. Então, você vai no y, onde tem menos 1.
e marca esse ponto, ponto F. Pronto. Vamos usar a distância entre dois pontos, né? Dá os dois pontos AX1 e Y1, BX2 e Y2, calculando a distância entre eles. O primeiro caso é quando o AB é paralelo ao eixo AX. Então, a distância vai ser x2 menos x1. É muito lógico você entender isso. Ó, se o A tem as coordenadas x1, né? Olhar aqui, esse ponto, ele tem as coordenadas o quê? x1, y1, né? Aqui você tem x2, né, que é o B, né? x2. Você percebe que ele vai ser, o y2 vai ser igual ao y1. Então, logicamente, a distância, que é essa distância aqui, está em vermelho, vai ser exatamente o módulo da distância, o que? x2, né? Menos x1. É muito simples você ver isso. Por que módulo, professor? Porque nem sempre essas condições vão estar bonitinhas, né? É tudo positivo depois do zero. Então pode ser que essa diferença dê negativo. Não existe distância negativa. Então a gente utiliza a noção do módulo, certo? Isso para questão ser positiva. Beleza. Mesma ideia você vai utilizar para o segundo caso. Só que aqui o AB, né, vai ser paralelo ao eixo OY. Então quer dizer, aqui se aqui é x1, o x1 vai ser igual ao x2, né? E você percebe que aqui o x1 vai no y1 e aqui o x2 vai no y2. Então, a diferença dos dois, y2 menos y1. Coloca um módulo pelo mesmo motivo do primeiro caso. Isso aqui é bem simples de calcular, né? Vocês vão tirar de letra se tiver números em relação a isso, né? Pontos qualquer. Quando é paralelo ao eixo OX e quando é paralelo ao eixo OY. E quando não é? Quando não é paralelo nem ao eixo OX nem ao eixo OY. Então, você temos esses casos. Inicialmente, né, você vai entender o seguinte. Você vai entender que isso aqui, ó, essa distância AC é paralela ao eixo OY. E essa distância aqui é paralela ao eixo OY. Aqui é o paralelo ao eixo OX. E aí você calcula essas distâncias. Essas distâncias vai ser esses módulos aqui. Nada mais é do que aqui, ó, se você for analisar, vou colocar até de caneta para vocês entenderem. Aqui é o x1, aqui seria o y1, né? Aqui você tem o x2. E aqui, se eu prolongar aqui, tem o y2. Então, essa diferençazinha aqui vai ser y2 menos y1. E aqui, essa diferençazinha aqui vai ser x2 menos x1. Que é exatamente o que tem aqui, ó. Então, essa distância AC vai ser essa e a distância BC vai ser essa. Então, tudo em módulo, né? Para ajudar. Logicamente, se eu quero essa distância aqui, essa distância aqui a gente sabe que é um triângulo pitagórico, né? Então, a distância ao quadrado vai ser distância AC ao quadrado mais distância BC ao quadrado. E aí você calcula o quadrado, calcula o quadrado aqui e tira a raiz no final. E aí você tem a distância entre dois pontos quaisquer, certo? Muito simples, nada muito dificultoso, bem simples a dedução. Então vamos seguir. Vamos dar um exemplo, né? Se você tem uma distância, eu tenho um ponto A, menos 2 e 5, 4 e menos 3, né? Aí você substituindo na fórmula, né? Você tem o que? x2. Ó, se eu adotar aqui x1, y1, aqui x2, y2. Aí você
faz analogia, né? E o x2 é o quê? 4. x1 menos 2. Só que tem um menos a forma, fica mais. Aqui você tem o y2, que é menos 3, menos 5, pronto. Aí 4 mais 2, 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64, 10. Ah, professor, dá para fazer de outra forma? Dá para fazer trocando, ó. Em vez de ser x2 menos x1, x1 menos x2. Da mesma forma, se você não quer y2 menos y1, você pode fazer y1 menos y2. E aí, substituindo, vai dar a mesma coisa, a mesma distância, 10. A mesma coisa que você dizer o quê? Que você está indo de A para B e de B para A. Então, é a mesma distância. E aí, você tem esses incrementos. O incremento de x, né? E o incremento de y ao quadrado. Você pode fazer, a distância vai ser a raiz da soma dos quadrados desses incrementos, né? Você percebe que é indiferente, né? Esses dois incrementos aqui são indiferentes. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque aqui deu 8. Aqui vai dar... Não, aqui deu 6, né? Aqui vai dar menos 6. Aqui deu menos 8. Aqui deu 8. Então, é indiferente. Não são iguais, viu, pessoal? Porém, os quadrados deles são iguais. Então, não vai alterar muito a resposta. E temos a condição de alinhamento de 3 pontos. Só relembrando, né? A gente viu que 3 pontos, né? 3 pontos alinhados. Né? Vamos lembrar, o que são 3 pontos alinhados? Você tem 3 pontos aqui, ó. Então, eles estão alinhados exatamente porque passa uma reta entre os 3, né? Então, se eu tenho esses valores, os pontos AXX e esse ponto B31 e C7 menos 3, eles são colineares. Como é que a gente faz isso? O determinante, você pega esse ponto, coloca aqui, esse ponto coloca aqui, esse 7 menos 3 coloca aqui e preenche o resto com 1. O determinante tem que dar 0. E ele desmembrou isso em vários determinantes menores, né? Mas você pode repetir as duas primeiras, coloca fora e calcula o determinante. Você vai encontrar exatamente isso aqui. E aí o x vai ser 2. Então esse A aqui, ele vai ter coordenadas 2 e 2, né? Bem simples, rápido e prático e fácil. Logicamente, se o determinante não for 0, esses pontos não são alinhados, né? Muito simples, bem rápido. E aí, a gente termina a revisão, né? A revisão que vocês viram, né? Mas também vocês podem complementar. Vamos supor, professor, lembra como é que a gente calculava a área de um triângulo? Vamos supor aqui, se aqui fosse 1 e 2, né? Em vez de 2 e 2. E aí eu tenho esses dois pontos aqui. Eu sei que esses 3 pontos não são colineares, né? Porque o ponto 2 e 2 é que é colinear com esses dois aqui. Então, esse ponto aqui não é colinear. Então, vai formar um triângulo. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Você coloca 1, 2, 3 e 1, 7 menos 3, coloca 1 e 1. Calculo o determinante disso. Módulo do determinante dividido por 2. Você vai ter a área desse triângulo, né? É o que a gente aprendeu. Mas, professor, eu quero outra coisa. Esse aqui é a área do triângulo, né? Agora, se eu quero eu quero a função afim, né? Função afim, vamos lembrar. Aqui, ó. Se eu pegar um ponto x e y e esses dois pontos pertencem a essa reta, então eu vou colocar aqui 3 e 1, 7 menos 3. Calcula esse determinante igual a 0. Por quê? Porque numa reta, esses 3 pontos têm que ser colineares. Então, eu vou achar uma equação de reta e aí vou ter a função afim. Até mais, até a próxima e agradeço demais a presença de cada um de vocês. Valeu!